Olá, serei seu professor nesta videoaula de ferramentas de modificação. Vamos começar? Tema desta aula: ferramentas de edição. As ferramentas de edição estão localizadas na aba Modify. São utilizadas quando a gente precisa fazer algumas alterações, algumas modificações em desenhos que já existem ou num desenho que você está criando. Nós temos aqui um desenho, um perfil, nós vamos fazer algumas modificações. A primeira ferramenta que nós vamos ver é um comando para executar chanfros. Então, aqui na aba Modify, nós temos o ícone da ferramenta chanfro. Se a gente clicar aqui na setinha ao lado, que sempre indica no AutoCAD que existe mais funções para aquele ícone, nós vamos ver que nós temos 3 funções. O arredondamento, que é o fillet, e o chamfer, que é utilizado para chanfros, e a função blend curves, para fazer arredondamento em curvas. Nós vamos ver a ferramenta chanfro. Então, vou habilitar o comando. Daí, a primeira coisa que a gente deve fazer é informar para o software qual é a medida deste chanfro. Então, nós vamos teclar a letra D no teclado, D de distância, e a tecla Enter. Daí o software já vai perguntar para nós a medida. Normalmente, quando a gente utiliza o comando chamfer, fica gravado aqui no cursor a última medida. Então, vou fazer aqui nessa aresta, por exemplo, vou fazer um chanfro de 1 milímetro. Então, eu informo para o software 1 milímetro, dou Enter. O software pergunta novamente uma medida, porque um chanfro nem sempre ele vai ter ou deve ter a mesma medida nos dois lados. Você pode ter uma variação. No meu exemplo, eu vou criar um chanfro com medidas iguais. Então, ou eu digito 1 novamente, ou eu dou Enter. Então, teclando Enter, o software automaticamente vai criar um chanfro de medidas iguais. Então, o software me pede para clicar, para clicar na primeira entidade que eu quero chanfrar. Eu clico nessa linha aqui, por exemplo. Quando eu coloco o cursor sobre a outra linha que eu quero criar, o chanfro, ele já me mostra como que vai ficar. Teclando eu efetivo o chanfro aí de 1 milímetro aqui, de medidas laterais. Vou retornar aqui então com o comando undo para que a gente possa fazer um chanfro agora de medidas diferentes. Então, habilito o comando, teclo a letra D no teclado e Enter. Eu vou colocar aqui 1 milímetro, por exemplo, Enter, 5 milímetros, Enter. Eu clico na primeira entidade, coloco na segunda, ele já vai me dar uma previsão, uma preview de como vai ficar. Então, eu tenho aqui um chanfro com uma distância de 1 milímetro por 5 milímetros, como foi dado no exemplo. O próximo comando que a gente vai ver é o comando para arredondar, comando fillet. Esse comando ele está junto aqui na aba Ribbon, Modify, junto com o comando chanfro. Então, vou habilitar o comando fillet. Eu preciso informar para o software a medida dessa circunferência, desse pedaço de circunferência ou desse arredondamento que eu vou criar. Então, geralmente, essa medida é um raio. Eu vou criar aqui nessa aresta. Então, eu clico, R de raio, Enter. E o comando me pergunta qual é esse raio, Então, vou especificar, por exemplo, 5 milímetros. Dou Enter. No momento que eu dou Enter, ele já habilita a função de arredondamento. Porque como se trata de um raio, eu tenho apenas uma medida. Clico na primeira entidade, quando eu coloco o cursor na segunda, ele já me dá uma previsão de como que vai ficar esse raio, e eu clico e efetivo o comando. Esse comando ele não fica ativo após a sua utilização. Se eu quiser criar nesse vértice aqui,
um outro exemplo. Habilito o comando R, Enter. Eu vou criar um raio menor aqui, por exemplo, 2,5. Lembrando, unidade decimal no AutoCAD, eu tenho que separar com ponto e não com vírgula, senão o AutoCAD vai entender que eu estou trocando os eixos X e Y. Dou Enter e clico na primeira entidade, e na segunda ele já está me mostrando aqui que ele vai gerar um raio côncavo, né? Dependendo da situação, o AutoCAD ele adequa o raio que você vai criar. Aqui eu criei um raio convexo e aqui eu criei um raio côncavo. Por quê? Porque o comando do software ele é capaz de reconhecer onde ele pode criar um raio. Outro comando que a gente vai ver agora é o comando de escala, que ele fica aqui na aba Modify também. Você colocando o cursor por cima, ele já te dá uma ideia que é um fator de escala que você utiliza no seu desenho. A gente tem que tomar cuidado quando a gente utiliza esse comando para a gente não confundir o que é uma escala utilizada no desenho, durante a construção do meu desenho, na tela de Model, e o que é uma escala de impressão, ok? Então, o comando escala, o comando de escala, que aqui na aba Ribbon é o ícone Scale, ele é utilizado quando eu quero aumentar ou diminuir um desenho para construí-lo. Às vezes eu vou aproveitar um desenho, ou eu vou baixar um objeto que já existe na biblioteca do teu computador, ou você está baixando da internet ou de algum outro local, e ele vem muito pequeno, muito grande, e você vai trabalhar. Quando você for imprimir, você vai utilizar uma escala de impressão. Quando você vai trabalhar no ambiente Model, você vai trabalhar com uma escala que vai te ajudar a criar um desenho. Não podemos confundir isso. Então, esse desenho que eu fiz aqui, vamos supor que eu queira aumentá-lo. Vou habilitar o comando escala, de escala, né? Daí o AutoCAD ele me pede para selecionar os objetos que eu quero aumentar ou diminuir. Vou clicar aqui ao lado do desenho, soltar o meu dedo do botão, arrastar por cima de todos os objetos e clicar novamente. Eu selecionei todos os objetos que compõem o meu desenho. Teclo Enter e o software agora ele necessita de um ponto de referência, um ponto de base para ele aumentar ou diminuir o desenho. Vou usar o ponto zero aqui, essa aresta. Poderia usar qualquer ponto do desenho, ok? Porém, vou utilizar o ponto zero aqui. Cliquei, daí vamos supor que eu queira multiplicar por 2 esse desenho, uma escala 2 por 1. Teclo 2, Enter. Então, automaticamente, o meu desenho ele dobrou de tamanho, né? Ele foi multiplicado pelo fator de escala. Agora, uma outra situação. Quando eu preciso diminuir, por exemplo, o meu desenho. Então, vou usar o mesmo exemplo, vou habilitar o comando Scale, que é o comando de escala, seleciono todos os objetos do meu desenho, senão eu perco parte dele, né? Teclo Enter, clico na aresta de referência e digito 0,5, Enter. Então eu diminuí pela metade, na proporção de meio, né? Pela metade, seria uma escala 1 por 2, para que eu diminuísse meu desenho. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto ferramentas de modificação. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!